boa tarde, gente. Mais um momento daqueles. Poderia tudo isso ser evitado se a pessoa tivesse bom senso, né? Olha o que aconteceu ontem lá no supermercado de Sorocaba. Alex, isso é uma questão que, na verdade, não entra na minha cachola, você acredita? Kátia, não dá pra compreender. Boa tarde pra quem tá acompanhando a gente começa a ver mais uma cena de agressão. E o motivo? Por quê, Kátia? Porque o rapaz está sem máscara entrando no supermercado e se nega a colocar a máscara. Exatamente. Só que essa agressão, Kátia, parece que vira um cenário de guerra, porque esse rapaz se junta com um grupo, volta pra tirar satisfação com os funcionários do mercado, agride funcionários e olha o que é preciso fazer no mercado pra impedir o ataque deles. Tanto que da primeira vez, os funcionários já tiveram que fechar, empurrar ele e fechar a porta do supermercado, fechar a grade. Depois ele volta com os familiares, olha isso. Tem uma galerinha, tem uma mulher ali no meio, rapazes jovens, pessoal do mercado que não tem nada a ver com a história também sofrendo ali no meio dessas agressões todas, olha lá, cara. É um rapaz que chegou sem máscara, junto com essa mulher e mais um homem, começaram a agredir os funcionários do supermercado. Sim. E basicamente assim, Kátia, o rapaz entra no mercado, sabe que é uma ordem, não é só da vida, né, Kátia, usar máscara agora. Aí o funcionário chega pra ele de forma muito educada e fala, meu senhor, põe a máscara. Eu não vou pôr máscara. E começa a pancadaria. E Kátia sai e volta com a galerinha. Então, mas isso que eu acho mais incabível. A pessoa já tá errada, sai, depois volta, depois de um tempão. Olha o que eles estão fazendo. Olha lá. Volta com mais uma mulher, um senhor e outro rapaz, batem em todo mundo. Os funcionários de novo colocam eles todos pra fora. Um senhor que saiu até com o nariz sangrando. Eles pegam os carrinhos, arremessam no supermercado pra estourar a porta. Você tá vendo a fumaça ali? É de extintor. O que fizeram? Os funcionários do supermercado tiveram que fechar a porta e começaram a tacar água, fumaça de extintor, pra ver se essa turminha da pesada, Kátia Fonseca, saía fora. Mas, gente, parece que as pessoas estão ficando totalmente sem juízo. Totalmente. E é quase uma gangue. Vamos combinar? Que você junta uma turma e vem pra bater em todo mundo? Eu vou dizer que se a gente procurar no dicionário gangue, vai dizer que é uma união de pessoas que tem o mesmo objetivo errado. Então não deixa de ser uma gangue. Não deixa de ser. Porque é inacreditável. Que intolerância é essa? Gente, esse rapaz do supermercado tá falando super tranquilo com ele. O senhor, por favor, coloque a máscara. Se o senhor não fizer, o senhor vai ter que sair. E é isso. E aí ele bate em todo mundo, colocam ele pra fora e o negócio só piora depois. Só piora, cara. Aí uma coisa, Alex, que eu não entendo. Como a pessoa vai pra casa, pega mais os familiares ou vizinhos, sabe Deus quem, leva pro mercado pra bater nas pessoas do supermercado que não deixaram ele ficar sem máscara, sendo que ele que tá errado. Olha isso. Olha lá, gente. Mas que tipo de... Agora eu penso, se juntasse essa turma toda, hein, Kátia, pra trabalhar, fazer um trabalho comunitário, ajudar um pessoal, não ia ser bacana? Ah, mas esse tipo de gente não quer saber disso, não. Olha essa senhora, gente. Olha lá. É um mais sem noção que o outro. Agora vai cair do lado esquerdo um senhor que vai ficar com o nariz todo ensanguentado. Olha lá. Olha lá. Que veio junto com a galerinha. Não, ele é da galera da pesada. Ele veio ali pra tirar satisfação. E parece que teve um cliente do supermercado que também saiu machucado, né? O cliente saiu machucado, a funcionária foi agredida, ficou também surreal. machucada. E esse clima, olha lá, Kátia, tem que fechar a porta do supermercado, usar extintor, usar água pra se defender. Olha lá o carrinho de fora lá. Não, eles pegam todos os carrinhos depois e arremessam na porta pra tentar estourar a porta pra entrar. Gente, parece coisa de filme. Sabe, parece aqueles filmes de gangster? E que você vê coisas absurdas e fala assim, isso, ainda bem que isso é só na tela da TV. Não é não, gente, é na vida real. Não, tem um filme, cara, que faz muito sucesso, que é aquele filme que parece que é um dia que tira as regras todas e todo mundo fica louco e surtado. Parece que a gente tá vivendo isso diariamente. Pior é que é verdade. E por detalhes, gente, usar máscara hoje em dia é o mínimo, é senso comum, Kátia. Olha, ontem a gente falou do tal do Rodrigo, que também não quis falar com a gente até agora, porque ele é machão na hora que ele vai bater na dona da sorveteria. Depois ele faz o vídeo, ele vira um gatinho, porque ele fala que ele é a vítima, que ele não fez nada. Ele tava com a máscara invisível, né? Porque a gente viu que ele não tava. Era a máscara invisível que ele tava. máscara tinha, Kátia. E o mercado, além de tudo, podia ser multado, porque a gente sabe que tem essa regra ali de punição. Tem a questão, gente, da contaminação, de se proteger, de proteger outro. E essa turma toda. As pessoas estão com um problema de obedecer e seguir regras que eu nunca vi coisa igual. Parece um monte de criança mimada. Parece um bando de gente que o pai nunca deu um grito, mandou a pessoa ficar sentada e calar a boca. Então não sabe seguir uma regra. Acho que tudo a gente pode fazer como a gente quer. Desculpa, a gente não pode. O seu direito termina onde começa o direito do outro. Vamos conversar agora com o Guilherme Zaia, que é dono desse supermercado. Guilherme, menino, eu acho que nunca você imaginou passar por isso no supermercado, né? Ó, imagens ao vivo lá do supermercado agora com o Guilherme.
Que tensão, menino. Pois é, Kátia, foram momentos que a gente jamais imaginou, na verdade, que a gente pudesse passar por isso, porque a gente viu que a ignorância do ser humano pode ultrapassar qualquer tipo de coisa. É a ignorância, é a falta de empatia, a falta de respeito, é tudo isso junto, né, Guilherme? É a falta de respeito com o próximo, na realidade, também, né? Não é a falta de respeito consigo mesmo e a falta de respeito com o próximo, porque acredito que seja... É muita falta de noção, na realidade, a pessoa achar que ainda está na razão de ter feito tudo o que fez. Agora, conta pra gente como tudo começou. O vídeo que a gente já vê o rapaz tentando entrar no supermercado e sendo advertido por um funcionário que ele não poderia entrar sem máscara. A história começou aí ou começou de uma outra forma? Isso, foi basicamente isso mesmo que aconteceu, Kátia. Na realidade, um dos rapazes entrou na loja e foi fazer a compra, no caso, e daí o outro retornou, o outro, na realidade, na hora de efetuar o pagamento, ele entrou dentro da loja novamente e só para efetuar o pagamento. E daí, nisso, ele não gostou do funcionário ter abordado ele, só que ambos aparentavam até estarem alterados já de uma maneira... Acredito que uma maneira alcoólica, a gente não sabe ao certo. E no que eles abordaram, eles já meio que começaram a não gostar da maneira que o funcionário falou com eles, entendeu? Mas o funcionário... E daí já começou toda a confusão, que foi Mas o funcionário foi super gentil. A gente vê que ele está lá conversando, falando, olha, o senhor não pode entrar, só coloque a máscara, por favor, que o senhor entra e aí dá continuidade ao pagamento, faz o que quiser. Agora, eu acho que o pior, essa cena foi terrível, mas foi ele voltar com as outras pessoas depois e toda a sequência de situações ainda piores, né? Então, na realidade, esse problema com as máscaras a gente enfrenta todos os dias. É mesmo? A todo momento, praticamente, a gente tem que abordar algum cliente e informar eles referente à máscara. E às vezes até alguns deles falam, esqueci no carro, eles vão lá e buscam a máscara. Mas assim, a primeira vez que aconteceu uma situação desse nível foi agora. E a gente está morrendo de medo de tudo que aconteceu. Eles fizeram inúmeras ameaças para o pessoal que estava aqui na hora. Tanto que o rapaz que realmente apanhou da primeira vez, a gente concedeu férias para ele agora, porque ele ficou realmente com muito medo de tudo que eles fizeram aqui no momento. Agora, vocês imaginariam que da primeira vez que eles saíram do supermercado, vocês fecharam a porta, que eles voltariam ou eles prometeram voltar e assim cumpriram? Não, a gente jamais esperava que eles fossem voltar. A gente imaginou que a hora que fechou eles para fora, que eles foram embora, que essa situação já tinha passado, que essa confusão não ia ficar somente nisso. Então, quando eles voltaram, foi uma surpresa tremenda pra gente. Agora, Alex, vê a situação do Guilherme, de todos os funcionários do supermercado, dos clientes que estavam ali. Todo mundo. E você viu que o funcionário teve agora que sair de férias pelo trauma, pelo medo, pelo pavor. Kátia, a gente tem que falar, porque, desculpa, isso é um bando de marginais, você faz uma coisa dessa. Desculpa, mas eu concordo com você. Não é cidadão de bem. Não vem me dizer que essas pessoas estão só nervosas. Não é normal. Nervoso. Eu já morei em Sorocaba por 2 anos. Terra de gente boa, gente tranquila. Sorocaba é. Mas olha lá, o cara saiu do carro, você viu? De azul ali saiu do carro já transtornado. Não, mas saiu ele, esse senhor o rapaz que entrou primeiro, o senhor de azul que saiu com o nariz todo estourado, depois que caiu, quebrou o pau lá dentro. Aquela senhora, gente... Bravinha, você viu? Mais descontrolada que todos. E além de bater em todo mundo, e segundo o que o Guilherme falou, fazerem ameaças, quando foram colocados para fora, ainda cataram os carrinhos e arremessaram lá. Destruindo o patrimônio, a agressão. Agora é o seguinte, 2 homens, um de 36 e um de 41, Kátia Fonseca, e uma mulher, que deve ser essa aí, bravinha, foram detidos, levados no plantão ali da região de Sorocaba, foram ouvidos e depois liberados. Sim. Mas isso não quer dizer que eles não vão responder a um processo. Esperamos tomar. Porque agora, a gente vê isso com o Guilherme, se foi feito boletim de ocorrência, se o funcionário também que saiu de férias agora fez boletim de ocorrência, e se nesse boletim de ocorrência, se vocês colocaram também, viu, Guilherme, essas ameaças todas que eles fizeram, porque segundo o que você disse, eles ameaçaram voltar e fazer mais coisas com vocês, né? Nós realizamos o boletim de ocorrência. No boletim de ocorrência, se eu não estou enganado, está incluso a agressão
as ameaças e as vias de fato, no caso, que foram chegaram a brigar mesmo, né? Mas eles ameaçaram vocês de quê? Falaram que voltariam ou o que disseram na hora que saíram de lá? Na verdade, eles só ficavam falando, tipo assim, que iam pegar a gente, que conheciam a gente de outros lugares e que voltariam de alguma maneira. Mas eles são clientes frequentes do supermercado ou não? Na verdade, a gente conhecia apenas um, que é um rapaz que até é prestador de serviço, no caso, para uma empresa terceirizada, e os outros dois a gente não conhecia. Então, assim, mas a gente ficou até surpreso por tudo que aconteceu, né? Porque ele nunca tinha cometido, esse rapaz, uma atitude como essa. Não, nunca. Não? Pra gente sempre foi uma coisa muito tranquila. A nossa relação com ele sempre foi tranquila. Nunca foi algo que a gente esperava que, ainda mais vindo dele, que presta serviço pra gente, pudesse fazer alguma coisa desse tipo. Olha, eu vou falar uma coisa pra você, Guilherme, e você que tá assistindo a gente do Brasil inteiro. Gente, que a gente está passando por um momento mundial complexo, isso todo mundo sabe. Que todo mundo está muito tenso por N motivos também é uma verdade. Guilherme, com certeza, já teve muitos prejuízos no supermercado dele, são muitos clientes que estão comprando menos, passa por essas agressões não tão diretas todo dia, de gente que se nega a colocar a máscara. Então, vamos colocar um pouquinho a mão na consciência. Você está cansado dessa situação? Ok, que bom. Eu também tô, Alex também tá, mas a gente não sai surrando as pessoas. Não mesmo. Então, se você está sentindo que está ficando fora de controle, procure uma ajuda médica, entendeu? Tem muitos hospitais, universidades que têm atendimento gratuito psicológico. Sim. Vai num hospital público, mas se trate, porque isso não é normal. Não é normal, não é saudável. Um surto psicótico desse, porque vai me dizer que a pessoa acha que está normal? Não tá. Não é real, gente. Cátia, procura ajuda. Agora, se porventura não quer procurar ajuda, tá surtadinho, fica dentro de casa, quebra a própria casa e eu só falo assim, bate em si mesmo. Mas raiva. Se vai quebrar a própria casa, que você more sozinho. Pode a não dar própria prejuízo pessoa pra ninguém. Que mora com você não tem culpa. Quer dizer, não, gente. Talvez ela acorde que você não seja a pessoa ideal para manter a vida ao lado dela, né? Porque, gente, isso é surreal. Bom, pelo menos agora o Brasil todo tá vendo a cara dessas pessoas, né? A gente já, pelo menos, já sabe, identifica o pessoal de Sorocaba, já fica esperto, ver quem é. Mas você sabe que me deixou meio cabreira? Foi o Guilherme falar que eles prometeram que voltariam e que sabem onde eles vivem e o que eles fazem. Aí já cabe uma outra história de um outro processo criminal, porque isso é uma ameaça. Você é coisa de bandido, que sabe onde que eu vou te pegar? O que é isso? Se eu falo, olha, Alex, eu sei onde você mora, eu sei onde você frequenta, quer dizer o quê? Não é que eu vou lá te dar um abraço? Não, vamos dar um presentinho pra mim? Não. Olha, Guilherme, eu vou te falar uma coisa. Eu espero que vocês não passem mais por isso. E também te falo o seguinte, acompanha direitinho na delegacia todo o processo, porque a gente não sabe se de fato, e às vezes pode acontecer, não é sendo pessimista nem alarmista, mas é sendo realista, se eles voltam, aí a situação tem que ser contornada de uma outra forma. Então tem que ficar atento e chamar a polícia de imediato, porque é colocar a vida de todos vocês em risco, porque a gente não sabe até que ponto eles podem chegar, né? Sim, com certeza. Isso foi, assim, algo inesperado mesmo, que até a gente agora toma algumas medidas de segurança aqui. A gente contratou uma empresa de segurança agora para trabalhar com a gente. Agora vai ter que ter mais esse gasto. Que estarão aqui todos os dias para não... Então. Vai ter que ter mais o gasto com a segurança agora, né? Realmente, é mais um gasto, mas... Então... A gente está com um delayzinho, gente. Tá demorando para chegar aqui com ele, a voz. Deixa eu agradecer ao Guilherme, obrigada, viu? E, gente, pense muito bem antes do que você vai fazer. Guilherme agora teve que contratar a empresa de segurança. É mais um gasto para ele que já estava com a situação apertada, porque simplesmente... A gente não pode viver em paz, que tem um bando de bandido desse jeito, porque quem tem uma atitude dessa, desculpa, não vem me dizer que é uma pessoa do bem, porque não é. Não é cidadão de bem, não. Não, você bater boca, a gente até entende, embora não seja o ideal. Agora, você bate na pessoa, você é expulso, você pega os seus comparsa, amigos, sei lá o que você chama aquilo, leva todo mundo pra lá pra socar as pessoas, ameaçam, jogam um carrinho na porta do supermercado. É gangue, é quadrilha, parece crime organizado. O que é isso? Parece coisa de filme. Parece, isso é surreal. Deus me livre e guarde. E tudo
por uma máscara, que nem dói, gente, né? Eu vou te falar uma coisa, sabe que agora eu fico, quando eu tô em casa, às vezes eu fecho assim pra ver se eu tô de máscara, porque você tá tão assim doida que você não pode tirar a máscara, que eu fico em casa assim, ai, você sente falta de alguma coisa. É a máscara, claro, eu tô em casa, não preciso usar. A melhor cena dessa briga toda, você pode dizer alguma coisa melhor, aquele tio que saiu machão do carro de azul na pancada, ainda saiu com o nariz todo vermelho, cheio de sangue, pra deixar de ser trouxa. Mas por quê? Porque ele foi bater em alguém e tomou o que ele merecia. Aí o castigo vem acabando. Eu vou te falar. Ai, gente, Deus que me livre, viu? Beijo pra turma de Sorocaba, Cátia, que E gente você linda. desse grupinho aí, tomara que vocês estejam bem envergonhados, porque se tiver envergonhado, é sinal que uma chance pequenininha ainda existe de vocês melhorarem. Há esperança. Boa. Há esperança nessa vida. Beijo a todos de Sorocaba, viu? Em breve, a gente podia ir lá comer aquela coxinha maravilhosa. Coxinha maravilhosa. Boa. Nossa, e lugar lindo. Sim. Não sabe da coxinha? Nossa, a melhor famosa. coxinha diz que está em Sorocaba. E a cada semana eles fazem um sabor diferente. Aquilo é um paraíso. Sorocaba é bom demais. Experimentar. Vamos. A coxinha é tão boa lá que tem até pizza de coxinha. Lá em Sorocaba. Então, é verdade. É verdade. Da hora. Muito bom.